Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O penúltimo, na realidade, a ser realizado aqui da nossa Saba, junto ao Sesc, em Atlântida, que é um balneário do município de Xangri-Lá. Aliás, essa região toda, Osório perdeu faz tempo. E perdeu para Capão da Canoa, que por sua vez perdeu essa região para Xangri-Lá. E assim as coisas vão acontecendo nas emancipações, que eu sou inteiramente ao contrário, eu preferia estar com Osório até hoje. Bons momentos aqueles vividos, eu estava aqui ainda na época, garoto, depois Capão da Canoa, o último prefeito foi Leodorino Brogni. E nós hoje estamos independizados aqui com o Silon de prefeito. Mas hoje o nosso tema não vai ser essencialmente político, até podemos en passant falar em política, até porque temos 3 políticos no programa, um que é ex-político, mas, no meu entender, candidatíssimo ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos começar as apresentações lá pela ponta esquerda, que vamos tratar de futebol, gestão do futebol, coisa extremamente debatida hoje no Brasil, com vários dirigentes das federações internacionais presos, outros caçados, outros que não podem arredar pé dos seus países, senão serão presos pela Interpol. Lá está Milton Machado, nosso investidor do Esporte Clube São José, de 1913. Ou São José, não o Milton. Tudo bem, Milton? Tudo bem. Prazer muito grande estar aqui com essa qualificada mesa aqui. E esperamos conversarmos aqui sobre esporte, que, claro, como você já falou, dar uns pitacos também sobre política. E Jerônimo Gergen, que é o primeiro dos políticos que eu estou apresentando aqui no programa, deputado federal da Arena. Foi PDS, PP, ele só não foi arenista porque não era nascido ainda, mas PDS, PP e agora progressista, que agora a moda é trocar de nome, né? Agora vai trocando de nome, né? É patriotas, é progressistas, MDB? Vai voltar MDB também? Já voltou. Já voltou o MDB, né? Só que não adianta não mudar os métodos, né, Paulo? Então tinha que mudar também a metodologia de ação, mas eu queria saudar aqui os nossos amigos do debate, os telespectadores. Você realmente me faz alguns enfrentamentos. A primeira vez que eu vim era para falar de política e acabei cantando no programa. E agora me chamar para falar de futebol. Quem foi que te lançou na televisão como cantor? O Sérgio Pinto. E agora me chamar para falar de futebol. Né? E, aliás, em tudo que eu te lanço, dá certo. Daqui a pouco tu vai realmente ser dirigente de futebol. Bom, essa eu não imaginava. Vai que o Milton te convide para ser... Porque CD eu já tenho gravado. Vice-presidente do Zequinha lá, hein? Eu sou vizinho lá, o meu clube lá, em termos de proximidade, é o Zequinha, né, meu? Mas é um prazer muito grande estar aqui com essas figuras que a gente tanto admira. E já que o tema é gestão no futebol... Eu admiro muito o Milton e o Romildo também, embora seja colorado, mas respeito muito porque o Romildo fez a diferença. Né? Ninguém imaginava que o político poderia ser um presidente tão bem sucedido de um clube importante do Rio Grande do Sul. Então, prazer muito grande. Temos aqui uma representação do São José, temos aqui um homem, um parlamentar que deve ter feito acontecido em prol do esporte, do futebol lá em Brasília, depois ele vai dizer... Inclusive, se me permitir, sim, fiz a lei de gestão e transparência, essa lei atual que obriga o tempo de mandato e a questão da gestão é de minha autoria. E eu tenho um representante do interior aqui, né? Vem lá do Colorado, de Não Me Toque, no futsal vem da Cercesa, vem do Russo Preto e jogou no Grêmio, nem Mânica. Bom, Sérgio, presidente da Cotrijal e depois direto. Uma alegria muito grande participar mais vezes do programa, com todos os nossos amigos aqui. Como foi colocado, falar em gestão. Gestão é uma coisa que a gente gosta de falar, porque gestão nas empresas, gestão no futebol, gestão na política, é o que traz o sucesso e o resultado. E tenho certeza que no dia de hoje aqui a gente poderá falar, e temos aqui pessoas que têm uma capacidade de gestão extraordinária e têm demonstrado aí com resultados. Isso que é importante. Então estamos aí para falar de futebol e não podemos esquecer, falar na gestão da Expo Direto e a Expo Direto que se aproxima também. E na ponta direita, Gustavo Paim, nosso vice-prefeito de Porto Alegre e Colorado dos Quatro Costados. Hein, Gustavo Paim? Um prazer estar aqui no teu programa, Paulo Sérgio, e para falar de futebol,
que é um tema que eu confesso que mudou um pouco a minha visão desde que assumi como vice-prefeito. A gente tem que mudar um pouco a lógica. Eu me lembro na final da Libertadores, estive lá visitando o presidente Romildo, para a gente ver como estava a parte da segurança, do trânsito, dos resíduos que ficavam no entorno da arena, enfim, toda uma gestão de um evento que era do Grêmio, eu sou colorado, mas era de Porto Alegre, era em Porto Alegre, trazia resultados para Porto Alegre, e isso muda um pouco a concepção de futebol e muda aquilo que a gente vê como uma dificuldade talvez na política, que é a grenalização, que é o maniqueísmo, a gente tentar conseguir mudar um pouco isso e realmente querer que ambos, Grêmio e Inter, vão bem, possam cada vez mais obter títulos e cada vez mais valorizar a nossa Porto Alegre. Eu deixei por último, propositadamente, porque os últimos serão os primeiros, esperamos assim sempre, né? Não estou me referindo ao Campeonato Gaúcho. Mas não tem problema, pode ser também. Estou me referindo à qualidade do nosso entrevistado. Conta de chegada, não é conta de contar. Estou me referindo à qualidade do nosso entrevistado, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, político extremamente respeitado aqui no Rio Grande do Sul, homem que está sendo requisitado a todo momento, por todos falado, inclusive por colorados, para ser candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor hoje está aqui para falar de futebol, mas também depois nós vamos tratar dessa questão aí, ver se há alguma esperança de ter o Romildo Bolzan candidato ao governo do Estado. Prazer tê-lo aqui, presidente. Prazer é meu, mais uma vez. Muito honrado com essa bancada aqui. Pronto para o debate. Mesmo do Campeonato Gaúcho, não fujo dela, não. E Eduardo Krause passando aí, ó. Esse é a eminência parda da presidência da República, mais especificamente da Casa Civil. Bom, eu queria começar com um tema aí que foi extremamente debatido, discutido. O Brasil teve vários itens de anomalias administrativas e seguramente, um deles se sabia, se antevia que ia ser o caos, que foi a Copa do Mundo. Não é aquele caos de frequência de público, de ordenamento, de ordem, disciplina, não. É o caos financeiro. E o tal legado da Copa do Mundo resultou no que está aí, né? Nós temos obras inacabadas que foram vendidas para a Copa do Mundo, que não aconteceram, obras que nem começaram, obras desnecessárias e verdadeiros elefantes brancos espalhados por todo o Brasil, inclusive na capital federal, em Brasília. Então, eu gostaria primeiro de saber se os senhores foram favoráveis à Copa do Mundo. E eu vou começar pelo presidente Romildo Bolzan. Eu sou favorável, sim, por uma razão muito simples, porque um país não pode perder as oportunidades de ter grandes eventos. As consequências de tudo aquilo que aconteceu ou acontece ainda são absolutamente nefastas. Mas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de quem tem responsabilidade do governo, do ponto de vista de quem tem que fazer a imagem do país, tem que promover o país, tem que criar as condições também para que isso efetivamente aconteça. Então eu, particularmente, fui favorável à Copa do Brasil, à Copa do Mundo aqui, fui favorável às Olimpíadas, só lamento que todo o efeito político dessas questões se perdeu exatamente pelas questões mal feitas, pelos planejados. Quer dizer, toda a obra política, toda a engenharia de montagem de um grande investimento que se faz em torno de um evento dessa natureza, se perde, se tira o brilho e se tira por consequência exatamente pela má execução daquilo que foi. Os eventos eram importantes, as consequências são nefastas. E este é o legado da Copa. Eu ainda fico com Figueiredo para o João Avelanche. O senhor conhece as favelas do Brasil? O senhor conhece os palafitos do Nordeste? O senhor conhece as carências que temos em saúde? Na época era muito forte, se discutia tanto. O Brasil é um país pobre, não pode realizar a Copa do Mundo. Mas a única João Batista de Oliveira. Sim, mas eu quero te dizer o seguinte, para fazer uma coisa dessas, um evento dessa magnitude, desse tamanho, tem que estar segura a outra parte. Se tu não tinha condições de fazer, não faria. Mas quando tu faz uma situação dessa, tu tem que garantir os recursos para a saúde, tem que garantir os recursos para a segurança, tem que garantir os recursos para a educação. Se tu não tivesse esse diagnóstico na mão, creio que nenhum doido, do ponto de vista de gestão, avançaria nos eventos. Agora, se tu não tinha isso e fez, aí tu passou a ter uma outra figura do ponto de vista político. Tu foi irresponsável. Perfeito. Foi o que nós aí é somos. Outra história. Foi o que nós somos no Brasil. Gustavo Paim. Eu, à época, era advogado e professor universitário, né? Hoje com a carteira da OAB suspensa pelo exercício da vice-prefeitura, mas ainda como professor universitário. Eu fui em todos os jogos da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre e fui no primeiro final de semana da abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro e
tinha ingressos comprados para o último, aí já não pude, porque aí já era candidato, aí não pude seguir nas Olimpíadas. Eu acho que poderia ser uma grande oportunidade. Grandes eventos geram oportunidades e possibilidades. Agora, como eles são executados, como eles são feitos, a forma como ocorreu, aí sim, me parece que a gente deixou de aproveitar oportunidades e tivemos alguns legados não tão importantes e alguns prejudiciais. Mas algumas obras de infraestrutura que já aconteceram, outras que estão por acontecer. O que aconteceu? O Mazembe e uma restauraçãozinha da orla em torno do Beira-Rio. Tem todas as intervenções que ainda não tiveram ao longo da perimetral, mas que agora está sendo assinado com o Banrisul, financiamento do valor restante, que esse é o problema. Os valores eles ingressaram. Isso vai ser para a Copa do Catar. Os valores eles ingressaram, só que foram utilizados para outras despesas da administração pública. Então a forma como ocorre é que é o problema. Agora, são valores que vieram e que em breve nós teremos mais alguns legados. Eu acredito que foi uma boa oportunidade, mal aproveitada, sem dúvida nenhuma. O resultado não foi aquele que esperamos, mas que não há dúvida que o Rio de Janeiro, que o Brasil como um todo, tanto Olimpíadas como Copa do Mundo, foi vendido o mundo afora, foi exposto o mundo afora, gerou oportunidades, isso gerou. Talvez mal aproveitados. Os aumentaram no Brasil depois da Copa do Mundo, aproveitados. Não gerou aumento. O Brasil aumentou em 0,3%, considerando o Brasil todo, o patamar dos turistas que aqui chegam. 0,3%. Aí é problema de gestão, de planejamento, é realmente mal aproveitado. Então, esse legado, pelo contrário, ainda continua vendendo idade de uma ideia de que o Brasil é um país subdesenvolvido, país de uma violência atroz. Os turistas são assassinados, são assaltados. É uma coisa de louco. Foi isso que nós mostramos para o Brasil. Nem, Mânica? Eu fui... É que eu sou debatedora, que eu não sou apresentadora. Estou dando meu palpite também. Eu fui favorável e sou favorável a grandes eventos. Agora, uma coisa não pode inviabilizar a outra. Eu acho que tem que acontecer paralelamente. O que acontece no Brasil, se deixou um legado, não deixou, é a impunidade. Se fica impressionado com todos os escândalos que tem, quando se programa uma Copa do Mundo com um monte de recursos públicos, é desviado o recurso, isso não se concebe. Então é uma questão de estrutura do país, de cultura do país, que tem que ser... Quem realizou a Copa do Brasil pela FIFA, está todo mundo já preso ou indiciado. E talvez alguns do Brasil que faltam. E dos Jogos Olímpicos também. Então, mas eu fui favorável, sou favorável. O que não se admite é esses descalabros que acontecem, mas é que o Brasil é muita impunidade, é muito questionamento, é muito lento as decisões. Então isso acontece. Nós temos que passar por um processo de reestruturação no país, de cultura no país, porque aqui se falou em mudar de sigla partidária, mas às vezes eu aprendi uma coisa na minha vida: se você quer mudar alguma coisa, só mudar a sigla, só mudar setores, não adianta, tem que mudar as pessoas. Então é uma questão cultural, é uma questão que nós temos que saber enfrentar isso. Fui favorável e sou favorável. Deputado Geraldo Guerra. Não tem dúvida que a oportunidade era uma bela oportunidade. E se toda a sociedade apoiou naquele momento, nós vivíamos... Não toda não, eu não apoiei. Não, mas a sociedade a maioria toda apoiou. Eu fui contra Deus, eu e o Nestor Rain. Eu me lembro perfeitamente bem, a minha posição do Nestor. Nós vivíamos um ambiente de uma aparente tranquilidade, um crescimento econômico, e tudo parecia que andava às mil maravilhas, né? Depois a gente viu... Até para fazer aqui a Copa do Mundo houve corrupção. Exato, até para trazer a Copa. Corruptores, né? E corrompidos. Então, nesse sentido, eu acho que vocês já falaram, é lamentável o que aconteceu depois. E com relação ao ganho não material, isso que o Paim estava dizendo, e você contrapôs com um percentual de 3% de 0,3%. Aumento, 0,3%. De lá para cá só notícias ruins aconteceram, não no aspecto da Copa. Passada a Copa é impeachment, é denúncia contra o presidente, é lava-jato, é tudo, é crime, é o que está acontecendo no Rio. Nós vamos votar essa semana lá a intervenção naquele estado, né, que poderia ser o que, aliás, deveria ter sido o que mais ganhasse, não ganhou. A imagem ficou ruim, então nós não temos como trazer nada de ganho, né, com relação a isso. A falta de planejamento é que foi o grande problema. E por isso, Romildo, eu acho que a gente nunca falou disso, você não era o presidente na época do Grêmio, eu fui procurado pelo Atletas do Brasil, liderado pela Ana Moser, o Raí, o Mauro Silva, né? E hoje a lei de gestão e transparência
que rege hoje a gestão dos clubes, e não só de futebol, os esportes de alto rendimento, é uma lei de minha autoria. Mas a gente não vê ela sendo aplicada como deveria ser. Eu não tenho nada a ver com futebol. Aproveitamos o ambiente da Copa para, pelo menos, ter uma legislação adequada. Mas foi tanta coisa ruim que este aspecto, que era a ideia nossa de valorizar os atletas de alto rendimento, não acabou nem aparecendo como um produto da Copa, que a gente trabalhou essa lei para ser também um legado. Eu não tenho dúvida que era uma boa oportunidade, mas o mau planejamento trouxe prejuízos até econômicos para o Brasil. Milton Machado. Bom, eu fui favorável, até porque há mais de 30 anos eu milito com futebol e acho que era uma grande oportunidade de até desenvolvimento do país. Não da maneira como foi feito, foi totalmente desviado. Quer dizer, construímos estádios sem necessidade. Mas não era previsível isso, Milton, que fosse acontecer? É essa a pergunta que eu faço. Era previsível que isso fosse acontecer? Claro que era. País corruptos. É verdade. Uma FIFA corrupta. Nós temos uma condição política sobre isso. E se tu não confia naquele que está dizendo que é possível fazer, e se tu faz o pressuposto... Eu não confio. Pois é, mas tu faz o pressuposto de que tudo vai dar errado antecipadamente, eu não tenho nunca, nem sequer posso discutir o evento. Então, tu tem dois raciocínios. Um é o administrativo, aquele que vai dar as coisas importantes e a imagem do país. O outro é as suas consequências. Eu só faço essa intervenção aqui porque eu vejo que está insistindo bastante, tu é debatedor do assunto, e eu me coloco na posição do presidente da República, me coloco na posição do governador, me coloco na posição do prefeito, e seria absolutamente injustificável se eles não tivessem tomado atitude de conseguir o evento. Agora, se forem irresponsáveis no restante, aí, por favor, é o que está sendo visto hoje. Tanto é que nós temos um ex-presidente que está preso nos Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos está tentando moralizar algo que aqui no Brasil não se faz. São dois momentos muito distintos, né? O momento da época e o momento hoje, especialmente se nós soubéssemos. Vamos pensar nos Jogos Olímpicos, tudo que está acontecendo. O cidadão aqui foi contra antes da Copa. Mas se nós pensássemos e soubéssemos que a própria escolha do país foi fruto de uma corrupção, como se divulga em relação às Olimpíadas, eu não tenho a menor dúvida que ninguém... Na Copa do Mundo também. Da Copa do Mundo, que ninguém seria favorável. Tanto é que o governador do Rio de Janeiro está preso, né? Ninguém gostaria que o Brasil, que o Rio de Janeiro fossem escolhidos, a não ser democraticamente, por ter condições de sediar o evento. Hoje, a gente sabe coisas que à época não se sabia. À época, ninguém sabia que era assim, embora se pudesse pressupor, mas saber que a própria escolha foi fruto de corrupção, isso muda completamente a concepção sobre o evento. Hoje eu tenho certeza que ninguém seria favorável. Olha, para ganhar o evento nós teremos que comprar avaliadores lá. Não, certamente ninguém seria favorável. Então são dois momentos muito distintos dos eventos, e eu me lembro a Copa do Mundo de 2014 em Porto Alegre, não teve maiores problemas, pelo contrário. Nós temos que nos abrir para uma pessoa chamada Leonel Brizola. Eu quero pegar um exemplo lá no passado, em Porto Alegre. Leonel Brizola, engenheiro, prefeito de Porto Alegre. O Colégio Farroupilha de Carazinho. Colégio Farroupilha vende o casarão da rua São Rafael. Vendeu para o Schmidt. Hoje é o Plaza ali. Ali tinha a ruazinha São Rafael. E a J.R. Nenecker, representa mantenedor do Farroupilha, BE de 1858, foi lá no Brizola. Eu quero construir o novo Farroupilha naquela área do Rui Barbosa até o túnel da Conceição, que não existia, era a Rua da Conceição. E o Brizola, ali eu não dou autorização, na frente do Instituto de Educação, ali eu não dou autorização para vocês construir o Colégio Farroupilha. Vocês vão construir naquela chácara que vocês têm lá, Três Figueiras, é lá que tem que fazer. Mas, prefeito, o senhor está louco. O bonde vai até a João Abbott. Eu já abri para o Colégio Anchieta pelo outro lado, eu abro a Protásio até lá em cima e boto o ônibus para atender o Colégio Farroupilha. Vocês vão fazer lá o Colégio Farroupilha, o velho engenheiro. Aí, quando ele vai fazer o sambódromo, o que ele fez? Ele não... eu me emociono, sinceramente. Ele não fez um sambódromo. Ele fez 17 escolas que servem para eventos. Ali são escolas, não é o sambódromo. Essa é a capacidade do homem, hoje tão condenado pela Rede Globo, né, que acabou desvirtuando a imagem do Brizola no Rio de Janeiro, fez ele perder uma eleição à presidente da República, mas nós temos que render homenagem a ele. O Estádio Nacional em Brasília, o que era para ter feito? Universidade Federal de Brasília, Universidade Nacional, no Estádio Nacional, que vai servir para jogos. Não, está lá aquilo abandonado, um prejuízo brutal. E as lições do Brizola, inclusive de escolas de tempo integral, não ficaram como legado. Aí nós queremos falar em legado da Copa do Mundo?
Presidente, eu quero lhe ouvir. Não tenho nenhuma contestação a fazer o que tu disse. Ao contrário, eu fico até... Porque, na verdade, o legado do Brizola como político é um legado extremamente producente. Sejam de atitudes, sejam de obras, sejam de conceitos de governo e administrativo. E eu te digo aqui para justificar tudo isso que tu estás dizendo, que foi exatamente o momento do lançamento do Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi uma catarse brasileira. Todo mundo entrou em absoluta êxtase por conta do congelamento, por conta do freamento da inflação. Âncora cambial. Sei lá o que tinha naquele momento de nomenclatura econômica, mas o fato é o seguinte, o único... O real, o cruzado valendo mais que o dólar. O único político brasileiro que teve a capacidade de interpretar aquilo corretamente, interpretar o fato administrativo, o fato econômico, as consequências daquilo ali foi o Brizola, que veio a público e perdeu uma das suas conjunturas políticas momentâneas foi a perda daquilo. Ele nunca utilizou aquilo posteriormente como um ganho político. Nunca chegou em qualquer debate foi dizer exatamente o que ele previu que ia acontecer naquele momento. Ao contrário, naquele momento 23 estados elegeram governadores do partido da situação. 23 estados. E o que aconteceu? O Brizola passou a sofrer uma perseguição política. Aquela perseguição política lhe custou as conjunturas políticas eleitorais, tanto no Rio de Janeiro como no país, e o partido foi minguando, quer dizer, passou a ser, na verdade, uma espécie assim de, eu vou ao PDT, não como uma espécie de uma estrutura política capaz de proporcionar um raciocínio, um debate, uma conjuntura político-administrativa assim, mas geralmente eram políticos que estavam escapando de um lado e pegavam um pedacinho, uma beiradinha, e aí depois aquilo era momentâneo. Tinha um momento eleitoral e depois não tinha mais consequência política. Agora, o que tu disseste do Brizola, talvez seja a história mais rica da política brasileira do ponto de vista de um político que não chegou à presidência da República, sem sombra de dúvida, porque não foi convencional. Foi absolutamente intuitivo, foi absolutamente correto com as suas posições e nunca transversou nos seus interesses. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Aqui não nos surpreende mais, porque todos nós experimentamos as linguiças e os salsichões, os alimentos Castro lá de Pelotas. Disponível em toda a rede Zafari e a qualidade é de 1960. Vai lá, vice-prefeito Gustavo Paim, o senhor vai encontrar os produtos do alimento Castro no Zafari. IPTU de Viamão até 28 de fevereiro, desconto de 15% nos juros e multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Você quer garantir o cuidado e a segurança da sua família em todos os momentos? Então aproveite a grande oportunidade que a Unimed Porto Alegre preparou para você e adquira o SOS Unimed, um serviço completo que garante velocidade, eficiência e qualidade em momentos de emergência médica. Tudo com a confiança e a tradição em cuidar que só a Unimed pode oferecer. Para saber mais, ligue o 0800 510 4646. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Este é o nosso plano. Agora vamos passando aí, tivemos que comparar política com gestão pública, com iniciativas do Brizola, com os estádios da Copa, que poderiam ter também um aspecto comunitário, estantil, que deveriam ser conjugados e não o foram. Se fosse o Brizola, teria feito. Eu não acho que o Brizola não faria a Copa do Mundo, mas nós teríamos, por certo, outra conotação. Aliás, os Estados Unidos fez uma Copa e não investiu absolutamente nada. A Copa de 94 foram aproveitados os estádios que se dispunham nos Estados Unidos, inclusive para outros esportes. Aqui no Brasil, poderíamos ter feito a Copa sem ter mexido em um estádio. Poderia, o mesmo sucesso, sem problema. Mas o padrão FIFA, que está aí com todo mundo preso, né? Se alguém lucrou nesta Copa do Mundo, foi a FIFA. Quem teve prejuízo foi o cidadão brasileiro, o contribuinte, quem paga os seus impostos. Nesse sentido, a coisa que mais me afrontou nesse processo inteiro foi a submissão da soberania nacional à FIFA. Seja do ponto de vista congressual, seja do ponto de vista de governo, seja das imposições que tiveram que fazer e a cedência de tudo isso. E dou um exemplo muito simples, questão da bebida nos estádios. Relevante ou irrelevante, não importa, mas submeteu toda uma ordem constituída para atender o interesse privado, que era o de um evento. Uma das coisas, e eu devo confessar isso, que mais me atingiu do ponto de vista de ser brasileiro foi a perda da soberania, da autoridade nacional da cidadania brasileira
com a FIFA. Me permite, Paulo, fazer uma pergunta aqui para o Romildo. E depois dessa mudança que a FIFA e a CBF tiveram que ter, por decisões judiciais, prenderam a turma lá, como é que é hoje o convívio dos clubes com ela? Mudou a gestão deles? Como é que você vê isso? Ao contrário. Vamos supor assim, quem vai eleger os dirigentes da CBF? Federações, clubes da Série A, clubes da Série B. Esta situação poderia dar um encaminhamento para um presidente de clube ser presidente da CBF. O que aconteceu? Deram peso a quem vota. Federações ganharam peso 3, clubes 1. O que significa dizer isso? Que se todas as federações e a forma como o compadrio, a adestração, os clubes, as benesses que se tem da CBF em relação às federações, que parte desde questões de favores, de situações, isto criou um ambiente político de cabresto. Pode fazer o que é bem acontecido. Isso, essa projeção vale para Conmebol, vale para FIFA, vale para tudo. Menos pessoas detêm o maior volume de votos. Sim. 27 federações brasileiras, tu multiplica por 3, são 81 votos. Acabou. Tu soma 40 clubes, aí qual é a justificativa? Não, mas as federações representam a todos os clubes. Vamos combinar, né? Representa quem? Cara pálida. Não. A quem? Eu vou Resolve os interesses. Como eu tive agora, os interesses, eu tive agora numa Assembleia Geral da Federação Gaúcha de Futebol, tinham 4 clubes, que era a prestação de contas de 2004. A São José não estava. Estava o Grêmio, o Internacional, o Caxias e o glorioso Cerro Cidreira. O São José não foi? Não foi. Mas não tem problema. Eu estou dizendo que o glorioso Cerro Cidreira, que nem atividade está, foi lá votar. Eu acho que o Milton não foi porque ele está visando uma presidência da federação. Seria um grande presidente. Seria um grande presidente. Mas, viu, presidente, aí vem a questão da administração do clube. Com todas as dificuldades, tendo que enfrentar um campeonato gaúcho deficitário para um clube do porte do Grêmio, né, quando poderíamos ter um outro tipo de atividade mais rentável, né, e junto aos grandes, né, não se obriga a disputar um campeonato gaúcho. Aí vem a questão, é crível do ponto de vista da administração e do ponto de vista financeiro participar do campeonato gaúcho? São várias questões. Nesse momento, do ponto de vista... Deixando a paixão, né? Sim. Vamos ficar lá com o caráter emotivo, à frente do racional. Claro, eu tenho que te dizer que, do ponto de vista financeiro, o que a televisão paga para o Grêmio Internacional é autossuficiente. Então, vamos começar... Campeonato Gaúcho. Esta é uma questão. Isso é uma questão... Não, então já é uma luz. É uma questão de justiça dizer. Os clubes, o São José, embora de Porto Alegre, o Cruzeiro também, que é de Cachoeirinha agora, também recebe uma quantia que creio que para aqueles meses que fazem consegue se suportar e sobreviver bem. Então esta é uma situação. A outra situação é o tamanho do campeonato. Quer dizer, o tamanho do campeonato, ele poderia ser melhor dimensionado, com menos tempo, ser um campeonato mais atrativo, que dê mais vibração, que desperte mais vontade das pessoas frequentarem o estádio, cria uma coisa... Ele é muito longo, muito espichado para o tamanho do campeonato. Terceiro ponto, que para mim ele tem um significado extremamente importante, porque eu ainda acho, embora não tenha visto isto mais nas comunidades do interior, eu estou vendo estádios vazios nas comunidades. Fui a Santa Cruz, vi um estádio vazio, do Grêmio e Avenida, fui a Ijuí, vi um estádio vazio, não cheio, mas Grêmio e São Luís. Então aquela arrebatação que as comunidades do interior faziam com os seus clubes, se vinculavam a eles, motivavam as suas cidades, era um fator de orgulho e uma característica da cidade, isso está acabando. Porque o melhor futebol do mundo chega pela televisão. Hoje você assiste qualquer campeonato do mundo na televisão. Então, na verdade, o campeonato hoje gaúcho... tem o diferencial, a gente sabe o diferencial de um grande clube, o potencial do grande jogo em relação àquele que nós vamos assistir gastando no estádio e tendo o produto. Os campeonatos regionais deveriam ser redimensionados para não sucumbirem, porque eles vão sucumbir da forma que vai indo. Eles vão terminar. Não, e sem a presença de Grêmio Internacional, acaba o Campeonato Gaúcho. Porque os clubes não teriam esse patrocínio que tem da TV, que é o que está sustentando os clubes, e parte desse patrocínio, inclusive, vai para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Então, se o Grêmio Internacional resolver não disputar mais Campeonato Gaúcho, a maioria dos clubes que disputam hoje, o gauchão que a gente chama, fecharão suas portas, porque a verba é boa, né?
tanto para os pequenos, quanto eu sei quanto ganha cada clube, ganha o Grêmio e o Internacional. Cremers informa, o certificado de regularidade de pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina pode ser obtido agora pela internet. Para isso, basta acessar cremers.org.br. O certificado de pessoa física também está disponível no portal do Cremers. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vinhos espumantes para todas as estações você encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Lá você encontra os melhores vinhos produzidos ao redor do mundo. São mais de 1.000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão, 1493, da Lípio César, 203 e da Getúlio Vargas, 1135. Com o consórcio de imóveis da Unicred, você consegue conforto que a vida pessoal e profissional merece. Cartas a partir de R$63 mil, com até 200 meses, veja bem, 200 meses para pagar e possibilidade de ser contemplado por sorteio, lances livres ou mesmo fixos. Conquiste um novo espaço para o seu lar ou empresa sem juros e aí você poderá direcionar e planejar melhor a sua vida. Saiba mais detalhes com seu gerente de relacionamento da Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde, com uma médica especializada do Instituto Oncológico Kaplan. Ela é da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso fundador do Kaplan, membro da Academia Brasileira de Medicina, aliás, o mais jovem membro, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina, titular do Clínicas e do Ernesto Neres em Oncologia, da equipe do Dr. Gilberto, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Retomando o nosso assunto, presidente, os altos salários no futebol. O senhor pegou o Grêmio combalido, com problemas financeiros, e o Grêmio hoje está equilibrado. É um dos clubes, eu estava ouvindo outro dia o Sport TV, dizendo que o Grêmio hoje é o melhor clube brasileiro em termos de equilíbrio financeiro. Esse equilíbrio significa azul, significa o menor déficit, o que significa? Nós fechamos o segundo ano de superávit orçamentário e contábil e financeiro. E vamos possivelmente fechar esse ano também com superávit. O Grêmio vinha de uma trajetória de alguns anos, chegando próximo ao equilíbrio, outros anos chegando completamente no déficit. Nosso primeiro ano teve um déficit de 46 milhões e depois a gente foi procurando equilibrar e hoje a gente busca exatamente a sustentabilidade a partir de uma situação, né? Vendendo um jogador, 2 jogadores que criam a condição de estabilização, vai embora. Mas o Grêmio quer avançar um pouco mais, o Grêmio quer sair dos encargos financeiros, o Grêmio quer sair do custo financeiro da sua rolagem da dívida, que é caríssimo. Isso nós estamos falando em torno de 30, 35, 40 milhões ao ano, que simplesmente sai do ralo. É um grande jogador que a gente poderia adquirir a partir desses recursos. Então, o Grêmio busca hoje a sua estabilização financeira, estamos equilibrados, temos todas as previsões de receitas. Se acontecerem... Aí, se vender um jogador é para pagar essas dívidas e não ter mais custo financeiro? Nesse momento, nós já estamos trabalhando a ideia de liquidar bancos para não ter mais o custo financeiro. Quer dizer, nós queremos ter o recurso para fazer o nosso... Porque uma coisa, às vezes, tu te coloca na seguinte situação. O que tu vai fazer? Tu vais fazer o que o comum era fazer e se fazia muito isso. Olha, eu vou tentar ganhar e vou comprar e vou gastar. E se eu ganhar um título, eu saio absolutamente contemplado e saio pronto como dirigente. Mas
Neste meu caso aqui, eu estou numa posição bem diferente. Eu prefiro a dignidade do clube. E a nossa proposta de manter o elenco e valorizar por dentro, esta para mim foi uma das situações mais acertadas que fizemos. Quer dizer, preferimos não comprar, mas preferimos manter e valorizar jogadores que já vinham dando certo no clube e formar. Então essa para mim é uma situação que é extremamente importante para o sucesso de qualquer política financeira como Receita. E o Grêmio hoje, se tiver aquilo que estamos imaginando em um aporte de receitas a partir de vendas de jogadores, nós vamos começar a passar para a liquidação de valores contraídos por financiamento. Se isso acontecer, o Grêmio tira o encargo financeiro. Esse é o projeto deste ano. Presidente, mas a gente viu ali no passado recente, no próprio Grêmio e outros clubes a gente vê isso. Como é que uma gestão pode fazer contratações em busca de um sonho, de um título, e fazer investimentos astronômicos, contratos de 4, 5 anos com salários altíssimos, não ganha nada e depois tem que emprestar jogadores e acabar tendo uma segunda folha de pagamento. Como é que o senhor vê essas atitudes de dirigentes que fazem esse tipo de ação? Não chega a ser uma irresponsabilidade com o futuro do clube? Eu vou te colocar uma coisa assim, ó. Uma situação é uma situação de querer vencer. A outra situação é tu ter um bom diagnóstico na aquisição. E isso todo dirigente erra. Isso todo dirigente erra. Quer dizer, nem todo mundo vai ser linearmente, por mais avaliações que tu faça, ter os resultados que tu espera no clube. Essa é uma situação. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tive 2 erros. Eu contratei o Bolanhos, que era um grande jogador de futebol, e contratei o Arroio. Ambos não se adaptaram aqui. E não deu certo. E eu paguei um preço caro por isso. No entanto, tive a melhor das intenções de fazê-lo. Mas era possível fazer naquele momento. Eu não comprometi o clube financeiramente para fazer essas aquisições. Eu tinha lastro para fazer isso. O problema todo é quando tu faz a qualquer custo, a qualquer preço, sem o lastro. Aí tu compromete lá na frente. Então, os erros de avaliação existem. Mas tu tem que ser mais preciso do ponto de vista do diagnóstico para não errar no jogador. Não é, Milton? É mais ou menos por aí. Dentro da margem de erro. Dentro da margem de erro. O Bolânio acabou dando um retorno também na saída dele, quer dizer, não foi totalmente prejuízo. Eu acho que nós vamos acabar ficando no 0-0 na operação por inteiro. Nós vamos acabar ficando no 0-0. Não prometeu nada. Mas eu gostaria de tê-lo conosco, porque é um grande jogador. É um grande jogador. Hoje nós talvez não tivesse tendo que estar discutindo compra de centroavante e tudo mais, porque ele poderia cumprir aquele papel de uma maneira perfeita. E o Arroio é impressionante, né? Porque esse jogador também era idolatrado, né? Fora daqui, e aqui não deu resultado. Ele veio consagrado para o Grêmio. Veio consagrado. E a sua postura... Não era uma aposta. Não era uma aposta, era um jogador consolidado. Mas, vamos dizer assim, não foi bem, não se adaptou. Tinha problemas de peso, problemas disso, problemas na rua, problemas fora. Né? E quando saiu... E o que mais me deixa constrangido nisso aí é quando os jogadores dizem, eu não quero mais jogar aqui. Isso me deixa decepcionado. E foi o que aconteceu. Por quê? Tem uma grande estrutura, tem um grande acompanhamento, recebe salários em dia, não tem absolutamente nada. E diz assim, eu não quero mais jogar aqui, vai jogar onde então? Um exemplo grande que teve aqui. Vai jogar onde? E às vezes não é um erro de um jogador que não tenha mais futuro. Vamos pensar agora no exemplo do Inter, que foi a mesma questão do Escoco. O Escoco veio como alguém que fazia muitos gols, que era um centroavante de destaque na Argentina, do Nils. Veio para cá e disse, não tenho adrenalina, com salário em dia, não tenho adrenalina. Foi para o River, no River acho que foi o goleador da Libertadores, foi um dos principais destaques ali. E joga bola. E joga bola. Então, às vezes não é nem o erro da contratação, às vezes a ambiência, enfim, há uma série de fatores culturais. Às vezes, e eu me lembro muito bem o episódio, conversando, vou cometer uma inconfidência aqui, saí do cadeira cativa com o Filipão, treinador do Grêmio, o Filipão disse, me empurraram aquele Paulo Nunes e o menino outro, que era para ser o titular, que ele tinha recomendado, o Magno, né? O Paulo Nunes veio de contrapeso e virou titular. Veio o Jardel de reserva do Vasco da Gama e se consagrou no Grêmio, se tornou um grande centroavante no Grêmio, um goleador. Né? Então, o próprio Filipão não queria. Foi imposto ao Filipão e ele acabou com esses 2 jogadores titulares. Acontece. Essas coisas são os diagnósticos assim, mas às vezes tu não faz a contratação que deseja, tu faz a contratação possível de fazer. E eu vou dar um exemplo agora. O Hernani, por exemplo, estamos contratando o Hernani Brocador. Bom, não era o que a torcida esperava, mas era o possível de realizar. E o André não deu certo?
O André, a direção do esporte nos pediu 15 milhões de euros pelo seu passe, pelos seus direitos federativos e econômicos. Então, o que tu quer que eu faça? Eu entendi o recado quando eu disse isso. Então, um bufetão na cara e disse, vai embora. Vai ficar muitos anos no esporte. E o Grêmio não insiste, viu? Eu vejo que o jogador está em litígio com o clube lá, o Grêmio está completamente fora há mais de mês dessa negociação. O esporte, olhando a gestão do clube, acha que o Grêmio tem essa bala, talvez. Não tem. E outra, não, mas ele fez para não vender. Se tiver essa bala, tem muitos outros. Aí tem muitos outros para investir. O Grêmio virou, todo mundo, o Grêmio vai no mercado sul-americano, os caras acham que o Grêmio está com muito dinheiro, os caras pedem para nós, qualquer jogador, 4 milhões de dólares. Qualquer jogador. Qualquer jogador. Essas notícias que o Grêmio hoje é o melhor clube de situação financeira do Brasil. Mas não temos capacidade de investimento, nós temos crédito. Esses jogadores para o São José custa 10% que pede para o Grêmio. Então, o Grêmio, economicamente, eu posso dizer para vocês o seguinte, pelas contratações que tem, pelas receitas que tem, pelo que vai realizar até 2024, sem sombra de dúvida, o Grêmio é um clube economicamente muito sólido. Porém, o Grêmio não tem capacidade de investimento. Vai chegar e dizer, precisamos de 5 milhões de reais hoje para comprar um jogador. Não temos. E a questão das eleições dos clubes de futebol, que antigamente a torcida elegia os conselheiros, né, e agora com a participação direta da torcida na eleição, isso aí melhorou ou piorou? Eu acho que melhor o debate, sim. Quanto mais debatido for uma eleição, quanto mais possibilidade das pessoas que votam perceber os seus candidatos e os sentirem, verem as suas conjunturas, isso ajuda muito a escolha, eu não tenho dúvida disso. O Grêmio faz 2 momentos. O Grêmio tem a eleição do seu Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo poderá eleger diretamente o seu presidente. Sim, pode. Pode, desde que ele faça 80,01% dos votos. Só o Romildo Bolzan agora no segundo mandato. No Conselho. Aí é uma grande maioria que avaliza uma indicação. Aí o Conselho avalizou aquela indicação. Agora, quem fizer 20% dos votos no Conselho Deliberativo, automaticamente se credencia para a Assembleia Geral. E essa Assembleia Geral elege o presidente do Grêmio. Trampolim político. Nós já tivemos exemplos. O Hélio Dourado virou deputado pelo Grêmio. Ele não virou... Foi candidato, não se elegeu. Não se elegeu, mas foi o trampolim. O Hofmeister foi candidato também a deputado federal, sendo presidente da federação. Nós tivemos outros que se elegeram também, tem uma infinidade deles que se elegeram. William Moreira. Não, teve uma infinidade, se nós fôssemos citar aqui. Sim, tem uma infinidade deles. Quer dizer, a questão do trampolim político. Do senhor não se pode dizer, porque o senhor veio da política. Eu fiz o processo inverso, eu me elegi antes. Se elegeu antes, né? Então não está aí. Mas o seu nome é cogitado para o governo do Estado. O senhor sabe disso, o PDT faz uma pressão, respeitando o nosso amigo Jair Jorge, né? Mas existe uma pressão, inclusive, popular, no sentido que Romildo Bolzan seja candidato. Antes que o presidente responda, Sérgio, eu queria entender um pouquinho mais de política. O Jair Jorge veio do... PT. Quer dizer, como é que uma sigla PDT recebe um candidato há um mês antes aí, um período curto eu te respondo isso. Posso eu te responder isso? E aí já tira a oportunidade de alguém que está no partido desde a sua origem. Eu vou te responder. No PP nós temos agora aí 2 candidatos, né? Um que recentemente entrou no partido, não estou questionando as qualidades, mas contra um que tem uma história no partido, eu queria entender isso aí. Tá, como então, é que o Jair Jorge, respeitando o Jair Jorge, tudo bem. Pela mesma razão que a Dilma saiu do PDT e foi para o PT e se elegeu pelo PT presidente da República. Mas pela mesma razão. O PDT não é a primeira vez que faz isso. O Fortunati veio do PT também e recebeu as melhores oportunidades do PDT para tudo. Mas dos dois lados. Dos dois lados. Isso acontece dos dois lados. O Sarney, ele veio da onde? Da Arena. E da Arena. E se elegeu presidente da República pelo MDB. Viu, Paulo Sérgio, você fala que tem uma pressão sobre o nosso presidente Romildo, mas a maior pressão, sabe de onde é que vem? Do torcedor do Colorado. Não, mas também... Que não quer ele que tem o respeito. Veja bem o que uma gestão faz, até os colorados votam nele. Ele não entra no debate chão, aquele debate vil, né? Aquele debate rasteiro. Ele não entra, ele trata o internacional da mesma maneira como trata
Uma organização que não tem mais razão de ser, a gente precisa ter Então, essa convivência respeitadora. Ele é respeitado por isso. Mas Eu tenho um grande respeito pelo Internacional. Eu acho que nós somos absolutamente iguais. Somos do mesmo estado, da mesma cidade, disputamos as mesmas torcidas. Se tivermos que buscar clientes, vamos buscar na população do Rio Grande em primeiro lugar. Disputamos os mesmos patrocinadores, temos tudo em comum. Como é que eu vou fazer uma situação? claro, e um é grande em função do outro. Né? Os dois são grandes, mas em determinados momentos um se sobressai mais. Que nem agora é o Grêmio que está sobrando. Mas é essa competição que fazem eles se desenvolverem cada vez mais. Aí, 70% é simpatizante do Grêmio, porque o Grêmio vem conquistando título. Mas candidato ou não? Discordo um Ele pouco. vai responder no ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Já no ponto final, há alguma chance de Romildo Bolzan ser candidato ao governo do Estado? Não tem nenhuma. Eu fiz o processo inverso. Olha. Eu fiz o processo inverso. Eu abdiquei, eu era presidente do PDT no Rio Grande do Sul. Eu renunciei à presidência do PDT do Rio Grande do Sul para assumir a presidência do Grêmio. Não tem a mínima possibilidade de fazer o caminho de volta. Agora, depois que terminar o mandato no Grêmio, tudo isso acontecendo, quem sabe seria uma outra conjuntura. Agora, não vou aproveitar a Olha o notoriedade. cavalo encilhado. Não vou aproveitar a notoriedade do clube para fazer uma candidatura, não. Isso é peremptório. Peremptório, quem disse não cumpriu. Por isso que eu fiz Quem a disse não pergunta. cumpriu. Por isso que eu fiz a pergunta. Não cabe o Foi exemplo. Tarcísio. Vamos então ao ponto final, começando com Milton Amengual Machado. Quem não sabe, o Milton é Amengual. É verdade. Bom, eu só vou comentar aqui a minha preocupação com o momento atual do nosso clube, né, presidente? Nós estamos aí numa situação difícil no Campeonato Gaúcho, mas Quem? São José? São José e Grêmio, os dois estão, né? O nosso clube. O São José está um pouco melhor. O São José está um pouco melhor. Não, eu sou conselheiro do Grêmio. Eu sou conselheiro do Grêmio, entendeu? Eu faço... Aliás, Essa pauta gauchão tá boa, nesse momento aliás, tá bom. a sucursal ganhou da Matriz, né? E foi lá e perdeu pro verdade. pro tradicional adversário. Né? Isso faz parte, né, do futebol. Por isso que o futebol é emocionante. Já vou dizendo aqui, se der algum problema com o Grêmio de segunda divisão do Campeonato Gaúcho, o culpado tá ali, ó, Milton Machado. Não vamos chegar a tanto também, né? Problema de segunda divisão, não. Então Mas a preocupação é com a classificação, né, entre os 8, né? O Grêmio tem 4 jogos pela frente para conseguir a classificação. Pelos cálculos aí, terá que vencer 3, se eu não me engano, né? Então, pega o Grenal, tem o Grenal, que é fora, e tem Juventude em Caxias também. Mas tem São Paulo e tem 2 jogos melhores no e a Avenida, né? São Paulo e Novo Hamburgo. São Paulo e Novo Hamburgo na Arena. Então, com esses 2 jogos, eu acho que o Grêmio vencendo 2 jogos, ele, né, está fora de qualquer perigo de cair para a segunda. Exatamente. Agora, com 3 jogos, ele entra entre os 8, sem dúvida nenhuma. Deputado Jerônimo Guerra. Bem, eu vou deixar aqui o ponto final, a expectativa do meu Colorado melhorar esse ano e nós fazermos um bom campeonato brasileiro. Graças a Deus aí no Gauchão está indo bem, né, porque não foi fácil o ano passado. Foi um ano duro para os colorados. Então esse tem que ser um ano bom. A flauta não deve ter sido fácil, né? Nossa. Suportar a falta lá em Brasília. Lá então, e aqui, né? Foi complicado. Nem César Mânica. Eu, no meu ponto final, eu gostaria de registrar aqui o orgulho de ser gremista e as conquistas que o Grêmio tem feito e a gestão do nosso presidente, o Romildo, e dizer que agora na Expo Direto do dia 4 a 9, nós vamos estar com o ônibus do Grêmio lá, no Parque da Expo Direto, como aconteceu os últimos 2 anos. Dia 4, o presidente Romildo Bolzan estará lá. Dia 4 à noite, nós vamos ter... reunião da comissão julgadora. Nós vamos ter a grande premiação Troféu Brasil, onde vamos premiar gestores... Nós temos uma categoria de gestor privado. E E que vai ser homenageado na noite.
Mas eu gostaria aqui de aproveitar dizendo que a Expo Direto também ela faz parte dentro desse processo de gestão, dentro de uma gestão do agro. E o esporte está linkado também ao agro. É importante, o Grêmio vai estar lá presente, seu ônibus, ex-atletas lá que vão abrilhantar. Então é uma oportunidade daquela grande massa que vai a Nometoc também fazer esse contato com seus ídolos do passado. Por que só o ônibus do Grêmio, Tilo? Por quê? É? Porque é o Grêmio. Nosso vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, seu ponto final. Prazer estar aqui, Paulo Sérgio, e a importância da gestão em todas as áreas envolvendo futebol. Eu lembro que em 2015 o Inter estava na semifinal da Libertadores, em um dado momento praticou o melhor futebol daquele ano no Brasil. Eu me lembro dos 4-0 que nós aplicamos na Universidade, lá no Chile, e era um time que estava jogando muito bem. Depois teve um problema físico, mas em 2016, no ano subsequente, com jogadores que não justificavam uma queda para a segunda divisão, acabou pela primeira vez caindo para a segunda divisão. Isso mostra que às vezes o problema ele é muito grande quando internamente, quando na administração interna, quando na gestão interna, quando na sua estrutura do dia a dia, se as coisas não vão bem, isso reflete fortemente no futebol. E eu tenho certeza que foi a razão da queda do Inter em 2016, porque não se justificava enquanto plantel aquele rebaixamento. Eu espero que Inter e Grêmio está nesse grande momento, que o Inter possa seguir e bem administrados, tragam muitas glórias e muitas conquistas reiteradas para a nossa Porto Alegre, para os nossos torcedores colorados e gremistas. O Inter está, no ano de 2017, com pretensões um pouco menores, de 2018, um pouco menores do que tinha num passado recente, mas que possa, aos poucos, se reestruturando e possa voltar a ser aquele grande internacional que dê as glórias que nós tanto desejamos. Nosso glorioso Romildo Bolzan, amigo de tantos e tantos anos, né? Grande prefeito de Osório, exemplo de cidadão, exemplo de gestor público e agora exemplo de gestor privado. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu estou extremamente constrangido com esse momento do Grêmio no Campeonato Gaúcho e não vou encontrar justificativas se caso der algum problema. Não tenho justificativas para fazer, porque seja com o time de transição, com o time reserva e jogando um campeonato que nós vamos ter dificuldade talvez de classificação, não tem o que faça justificar um fracasso desse tamanho. Nós temos a exata noção do que pode acontecer. Entendeu? Mesmo que outros campeonatos possam vir, o ano passado a gente perdeu para o Novo Hamburgo numa semifinal nos pênaltis, depois começou uma fase de situações muito importantes, o Grêmio acabou disputando todos os campeonatos seguintes, mas estamos muito atentos para que isso não dê a derrocada, que isso não aconteça conosco, que não aconteça uma tragédia de não classificar no Campeonato Gaúcho. Quero deixar isso bem claro para a torcida, de modo que ela perceba a nossa preocupação, o nosso sentimento e as nossas providências. Não pense que só se queixar aqui e dizer que não, nós estamos também tomando providências e vamos tentar classificar. Mas será injustificável o Grêmio não conseguir disputar pelo menos a fase de classificação final do Campeonato Gaúcho. Presidente, Aqualocos, lá do seu amigo Leodorino Brogni, né, com a nossa área aquática, área coberta, diversão e fazenda. Está aí para o senhor levar. O senhor tem quantos netos? Eu tenho uma neta. Uma neta. Uma neta. E gosta de água. E gosta de água. Como diz outra, é bicuirinha. Quem mora aqui é bicuirinha. Então, como nós somos de Osório, é bicuirinha. Quilômetro 50, tu que não tens, né? 4 netos. 4 netos, é. 4 netos. Tu que não tens nenhum, leva esse aí para Jerônimo, para levar a Maria Clara lá também, e o Milton Machado, que vai lá levar a Dani e o Julinho, né? Tem que botar mais um aí, né, Milton? Não, porque tem que levar a Dona Terezinha também, né? Tá bom. Presidente e Gustavo e Neymanica e Jerônimo Guerguin e Milton Machado, este é o penúltimo programa que estamos realizando daqui de Atlântida. Por aqui nós realizamos, acho que 27 ou 28 programas, por aqui passaram mais de 200 participantes, todos com a qualidade dos senhores, com a eloquência dos senhores, e isso fez a nossa audiência forte e crescente nos nossos estúdios panorâmicos
aqui junto à Saba, em Atlântida. Então, quando a gente entra num empreendimento como esse, que a gente chama de Rio Grande do Sol, né? Desde que eu cheguei na Pampa, nós começamos a adotar esse slogan comandando todo o nosso processo de verão. Realizamos um grande evento aqui na Saba, na última sexta-feira, com palestrantes como o Marum, como o ministro Padilha, os dois ministros, o José Ivo Sartori, Pedro Westphalen, o Nelson Lídio Nunes, enfim, com a Saba completamente lotada. Né? E quando todo mundo virava, pô, vai fazer sexta-feira, depois do Carnaval, superlotou. Até o teu secretário estava aqui, o Bruno. Também estava, não, o Gustavo já estava, também estava no evento. Então, eu quero agradecer aí o prestígio de todos que estiveram aqui no evento, né, que foi um grande evento. O Alceu Moreira veio representando a Câmara Federal, o Mauro Pereira também estava aí todo o tempo conosco, o Ciro Simone, o deputado estadual, a Anne Ortiz, tínhamos um grupo grande aí de deputados presentes. Então, fica o nosso agradecimento, né, especialmente à EGR, que acreditou nesse projeto, e este é um projeto que se chama RS Sustentável, onde nós realizamos vários setores da economia gaúcha. Neste, relacionado à logística, foi o quarto evento. Né, e nós trouxemos a logística brasileira para comparar com o que está acontecendo com a gaúcha. E é deprimente a gente olhar para São Paulo, o que acontece lá, e o que acontece aqui em termos de logística. Nós estamos muito atrasados. E me disse o Padilha que a situação do Rio Grande do Sul é muito pior que a do Rio de Janeiro. E o governador estava junto e concordou. Por quê? O Rio tem os royalties do petróleo, que recupera o Rio, em 2 anos o Rio está superavitário de novo, porque tem os royalties do petróleo. E nós não temos. Nós temos aqui as nossas commodities aqui agrícolas, elas não são oneradas pelo fisco. A lei Candir, infelizmente, ela foi aprovada, não foi regulamentada e nós nunca recebemos nada em torno de lei Candir. Agora querem acabar lá e aí a produção agrícola vai sofrer muito mais. Então, são esses problemas. Então, Jerônimo, eu queria te franquear aí esse minuto final até para falar dessa situação do Rio Grande e do Brasil como um todo e da Previdência. Tens 1 minuto para isso. Eu falei aqui no programa que, infelizmente, nós não teremos a votação da Previdência, agora, ainda mais com a intervenção, fica um problema constitucional. Não vamos ter porque o governo, para permanecer, ele gastou o pouco do peso político que tinha. Então, agora que teríamos que fazer um debate importante para o Brasil, quem votou favorável ao presidente nas 2 ocasiões do ano passado, hoje não quer votar com relação à Previdência. Então, o tema da Previdência... lamentável. O que é lamentável, mas eu alertei isso aqui, estava o Marum junto conosco. Infelizmente, os erros políticos do governo vão impedir que o Brasil faça o debate correto. É lamentável isso. Aqui no Rio Grande do Sul é outra situação, que levamos aí 3 sessões extraordinárias sem conseguir decidir aquilo que era para o bem do Rio Grande do Sul, mas as pessoas sempre pensam ideologicamente, pensam no seu umbigo, não pensam no todo e, lamentavelmente, as medidas que precisam ser tomadas, elas vão levar muitos e muitos anos para que se tenha, se é que um dia ainda teremos uma unidade de pensamento em prol do Rio Grande do Sul e não em prol de partidos, de pessoas ou de ideologias. Concorda com isso, né, presidente? Dúvida, o Rio Grande do Sul mais do que nunca precisa de um consenso, de um debate mínimo, de uma pauta mínima para sair fora dessa. E se nós não tivermos essa capacidade de entendimento, e aqui não entra a questão partidária, ideológica ou de segmentos sindicais, patronais, de empregados, não importa. Aqui significa, na verdade, a perspectiva de salvar o Rio Grande. Se não tiver o consenso de pelo menos 3 ou 4 pautas importantes, nós não vamos conseguir sair dessa. Perfeito. Amanhã teremos o último Pampa Debates realizado aqui do nosso litoral norte, junto à Saba, o Sesc, em Atlântida, o nosso balneário de Xangri-Lá. E depois seguiremos a nossa vida em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. E a partir do dia 5 de março até o dia 9, diretamente da Expo Direto, Cotrijal, lá em Não Me Toque. Sucesso no evento, sucesso para Cotrijal, que aliás é repetitivo dizer isso, porque a Expo Direto Cotrijal é crivada de sucesso, Ney. E o nosso troféu, no dia 4, Troféu Brasil Expo Direto. Lembrando, dia 4 de março à noite, grande premiação para as autoridades nacionais, internacionais, locais, empresas, pessoas, em Carazinho, no Salão de Eventos da Beersite,
onde teremos uma grande presença de grandes autoridades. E no dia 5, a abertura oficial, com a presença de autoridades, ministros, governadores, entidades, enfim, teremos com certeza a melhor e maior Expo Direto de todas as 19 já realizadas. Meu caro deputado Jerônimo, que sempre está presente, sabe disso, vai estar lá com nós para termos a oportunidade de mostrar ao grande público do agronegócio as inovações, as novas tecnologias e as grandes oportunidades que o agro apresentará nesses 5 dias, a nível nacional e internacional. Obrigado, Milton Machado. Obrigado, Jerônimo Gergen, Neimânica, presidente Romildo Bolzan. Obrigado ao vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. Estamos já prometido. Amanhã, o último programa aqui do Litoral. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul.